bem-vindo a todos. Quero agradecer o convite para participar do programa Comunicando a Vida da Secretaria de Saúde de Muqui para falar sobre o tema suicídio nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, o mês da conscientização sobre o suicídio. O tema designado para mim foi sobre mitos e verdades que envolvem o suicídio. Vamos começar com a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um direito que cada um tem, como por exemplo de fazer escolhas, porém o suicida nesse momento, ele está com a sua percepção alterada, está fora da realidade e não vê outra possibilidade para o seu problema e para a sua dor. Normalmente e quase sempre está associado a uma doença mental que, tratando, o desejo de morrer vai passar. Tem outra situação muito importante, que é aquela ideia do risco por toda a vida. Quem pensou uma vez em suicidar vai ter risco de suicídio pelo resto da vida. Não é bem assim. Tratando a sua doença mental de base, melhorando o seu estado emocional, os pensamentos e a ideação suicida com certeza vão passar também. Importante que essa informação chegue ao paciente, para que ele fique mais à vontade para falar sobre esse assunto e procurar ajuda. Outro mito que muitas vezes ouvimos é aquele que diz: quem ameaça não faz. Eu mesmo já ouvi falarem isso muitas vezes. Muitas vezes ouvimos dizer que o paciente está querendo chamar a atenção. De repente, essa pessoa pode estar deprimido, com sentimentos de abandono, solidão, e dá uma conotação de que está querendo chamar a atenção. Mas é importante salientar o seguinte: a maioria das pessoas que cometem suicídio dão sinais que estão pensando em tirar a própria vida. E esses sinais podem não serem percebidos ou não serem devidamente valorizados. Portanto, é muito importante ter uma atenção especial a esse paciente e não estigmatizar. Outra situação é aquela em que a pessoa que, por exemplo, está deprimida, com pensamento suicida, e de repente esse pensamento some. A pessoa se sente melhor, está tranquila, e aí acham que o problema passou e está tudo resolvido. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, porque o fato dele estar se sentindo melhor e aliviado pode ser porque ele simplesmente já tomou a decisão de se matar. Acabou a ambivalência, acabou a dúvida que lhe deixava angustiado, e aí vai evoluir para o suicídio. É muito importante a atenção a esse paciente e procurar fazer uma avaliação com o psicólogo ou psiquiatra, com certeza. Outra situação que merece atenção também especial é aquele paciente que tentou suicídio, está passando melhor e acaba achando também que ele está fora de risco. É bem parecido com a situação anterior. O que faz a diferença é a gravidade da situação. É muito importante estar atento a esse momento pós-tentativa de suicídio, porque o paciente ainda está muito fragilizado. O risco de suicídio continua. Uma tentativa prévia é um importante preditor para uma nova tentativa de suicídio, principalmente porque a causa de base ainda não está resolvida. É importante o tratamento, a estabilização ideal desse paciente não vai ocorrer de uma hora para outra. É importante uma atenção especial a esse paciente. Outro mito é aquele que acham que não deve falar sobre suicídio porque pode aumentar seu risco. Olha, é exatamente o contrário. Na medida que se fala sobre o assunto, a tendência é aliviar a angústia, é aliviar as tensões e as expectativas que esses pensamentos trazem ao paciente. É mostrar para o paciente que existe tratamento, que existe solução para o que está sentindo, que existe solução para o seu sofrimento. É importante falar, é importante desmistificar toda essa questão que envolve o suicídio. Por fim, outra questão também
de fundamental importância é em relação à mídia. Às vezes se ouve comentários de que a mídia não deveria falar sobre suicídio. Ao contrário, é muito importante a participação da mídia nesse processo informativo, até mesmo pelo alcance que ela tem e a ajuda que ela pode dar. Logicamente, essas informações devem ser passadas de forma adequada, de forma construtiva, que venha trazer informações corretas e ajudar na conscientização e prevenção do suicídio. Bem, esses são os mitos, que envolvem o suicídio. Existem também outras situações, espiritual e até mesmo essa história demoníaca. Há poucos dias atendi uma adolescente com ideação suicida persistente, na iminência de cometer um suicídio, e a família não procurou antes porque achava que era problema de ordem espiritual. Quer dizer, tive que solicitar uma internação para essa paciente e que convencer a família do porquê dessa necessidade. Então, como que é importante essas questões do estigma, dos mitos. É importante entender que o suicídio é uma situação de urgência e emergência que pode e deve ser tratado e, na maioria das vezes, pode ser evitado se agirmos adequadamente. Bem, gente, essa é a mensagem que eu queria passar. Obrigado a todos que estão assistindo, que estão participando, que estão nos prestigiando. Muito obrigado.